Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Português Instrumental. Eu sou a professora Catiane Lírio. Estarei aqui acompanhando vocês nesse processo de conhecimento até o final do nosso curso. No vídeo de hoje, nós iremos falar alguns aspectos relevantes de maneira inicial, tratando do próprio português. E também falaremos um pouco da real importância desse português na área da graduação. Vamos começar? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós falaremos então sobre alguns artigos da área da graduação. 2. Concepções iniciais sobre o português, de língua, linguagem, gramática e o ensino da língua materna, esses aspectos introdutórios e as referências. Bom, eu peço a vocês que iniciem as leituras de vocês pela apostila número 1. Dando continuidade, nós iremos falar sobre os artigos da área da graduação. Aqui, eu gostaria que vocês selecionassem um artigo de sua preferência para que vocês possam analisar os aspectos gerais sobre o português. O que vocês observam neste artigo, o conteúdo, se é relevante para vocês, se vocês percebem algum aspecto mais importante, tentar relacionar com o próprio português. O que vocês podem trazer? Será que esse artigo que você escolheu, existem termos que vocês desconhecem? Todas as palavras são conhecidas? Como é a estrutura? As palavras? Então, observe de maneira geral e faça um vídeo para mim, né? Ou escreva, no caso, um texto reportando todo esse aspecto observado, tá? Bom, vamos continuar. Então, o que a gente quer? A gente quer que vocês observem, né, a real importância do próprio português para a nossa língua, né? Eu digo para a nossa realidade, para a nossa vivência real. Então, nós pensamos que o português, ele é uma língua, né, é um idioma, que a gente pode tratar como idioma real, algo que a gente vivencia todos os dias, algo que nós percebemos em notícias, que utilizamos nas redes sociais, que nós utilizamos muitas vezes na escrita. Então, vocês observam que o português, ele tem uma real importância, não só para o dia a dia de vocês, mas também no curso de vocês da graduação, certo? Então, hoje a gente vai iniciar, né, alguns aspectos importantes. É claro que nos próximos vídeos nós iremos falar também repetidamente, né, para que vocês observem que existem alguns aspectos bem importantes. Então, nesse tópico aqui 2, iremos falar sobre as concepções de língua, linguagem, gramática e o ensino da língua materna. E aí eu coloco aqui, estudar português para quê? Então, vocês podem estar perguntando, nossa, então nós utilizamos o português no nosso dia a dia, nós utilizamos o português para a comunicação efetiva, né? Não só a questão da oralidade, mas a escrita ela é fundamental também, né? Nós utilizamos em redes sociais, em documentos oficiais. O português em si, a língua portuguesa, ela é utilizada de diversas formas. E nós iremos discutir, né, se existe uma forma correta de falar, de escrever ou não. Mas que a real importância é claro que nós devemos dar esse mérito para o português, certo? A nossa língua materna é a língua mãe, é a língua que nós nascemos com ela ao nosso redor, com nomes de objetos, né, coisas em geral, tudo que a gente vê, né, eu digo, no nosso dia a dia, a gente pode estar caracterizando aí com uma definição na própria língua, certo? Bom, mas será que existe apenas um português, né? Vocês podem parar para pensar. Bom, aqui no Brasil,
deve-se falar o português. Mas será que no Brasil fala-se apenas uma língua única? Não sei se vocês já perceberam isso. Já pararam para pensar que em cada país, muitas vezes, existem mais de uma língua oficial. Por que eu digo língua oficial? Porque existem outros tipos de língua que nós chamamos de dialetos. A gente vai falar depois um pouco sobre os dialetos em si. Aqui eu coloquei a diferença entre o Brasil e Portugal. Bom, se os dois países são falantes do português, vocês acham que esses dois países eles falam da mesma forma? O que será que há de diferente entre esses dois países? Será que a pronúncia das palavras? Será que a escrita das palavras? Então, vocês devem começar a perceber esses aspectos assim diferentes do português no Brasil e do português em Portugal. Mas não existe apenas o português desses países. Eu convido vocês a pesquisarem também os outros países que são falantes do português como língua oficial, tá? Bom, aqui eu coloquei também as variações linguísticas no Brasil e no mundo. Primeiro, o que são variações linguísticas? São variações que a língua ela tem. A língua ela sofre variações. Muitas vezes essas variações, elas são de aspectos regionais, locais, muitas vezes a questão, muitas vezes cultural. Então, nós temos aí uma variação. Por mais que nós tenhamos aqui, por exemplo, no Brasil, uma palavra, eu digo, de utilidade comum por todos, muitas vezes aquela palavra, por mais que seja falada em um outro país falante do português oficial, como Portugal, ela tem uma variação, um sentido diferente. Então, nós iremos citar algumas coisas, alguns exemplos, para que vocês consigam perceber essas variações, não só no Brasil, mas no mundo, porque existem outros países também falantes do português, tá? Vamos continuar. Aí eu pergunto a vocês quais países são falantes do português. Muitos de vocês vão dizer, professora, Portugal, Brasil, mas será que existem outros? Eu convido vocês, então, a pesquisarem, não só a questão de quais são esses países falantes do português, além de Portugal e de Brasil, mas também, até mesmo, a quantidade de falantes que existem no mundo, certo? Se vocês tiverem um pouco mais de tempo, pesquisem a árvore das línguas. É justamente a partir desta árvore das línguas que vocês vão perceber que existem a mesma língua, muitas vezes, ela tem uma ramificação de outra língua e assim por diante. E muitas vezes existem línguas que são parentes, bem próximos, e outras são bem distantes. Então, por exemplo, será que o português brasileiro ele tem aí um parentesco com o espanhol, como muita gente diz? Será que tem um parentesco próximo ou distante com o inglês, com o francês, com essas outras línguas, com o italiano? Então, através da árvore das línguas, vocês podem também perceber esses aspectos aí de origem, como nasceu essas línguas. E essas línguas, elas deram muitas vezes origem a outras. Bom, continuando, aqui eu coloco, justamente essa questão das nossas variações linguísticas, não só no Brasil, mas no mundo. Então, o que são variações linguísticas, São variações da língua. Então, muitas vezes, você tem aí no mesmo país, por exemplo, como o Brasil, aqui, uma variação tão grande de palavras e de termos, que muitas vezes você acha que está sendo falante de um outro país. Não, mas na verdade você tem aí o mesmo país,
a mesma língua, mas vocês têm variações dentro dessa própria língua, certo? Então, aqui a primeira que eu coloco é justamente a variação sociocultural. Vocês sabem que, dependendo do nível sociocultural, há diferenças entre o próprio linguajar dos falantes. Então, você tem aí, muitas vezes, um nível econômico diferente, então, muitas vezes, o nível de instrução é diferente. Você tem aqui, no caso, a variação geográfica. Você tem, por exemplo, regiões e regiões. Já tiveram várias situações, não só comigo aconteceram, mas com meus alunos, que vivenciaram, por exemplo, eu cheguei em Minas Gerais e as pessoas falavam trem o tempo todo, trem. Eu falei, o que é isso, gente? Onde é que é essa estação de trem? Então, é claro que o trem, para eles, era referência de qualquer local, entendeu? Então, vocês vão perceber que existem, né, palavras, por exemplo, mexerica, tangerina, você pode aí ter uma correlação, é basicamente a mesma coisa, só que você tem variações aí geográficas, né? Tem gente, por exemplo, que chama juju, gele, geladinho. Então, são variações que você também tem aí de região para região. E muitas vezes até mesmo dentro da própria cidade. Na própria cidade que vocês residem, muitas vezes há uma variação de bairro, né? Vocês têm variações aí até mesmo de idade, né? Os mais velhos muitas vezes falam de maneira diferente, utilizam termos diferentes dos mais novos. Tem gente que utiliza de expressões idiomáticas, gírias, até mesmo a questão aqui, variação histórica, né? De tempos em tempos, vocês sabem que terminologias vão sendo mudadas. Então, por exemplo, a palavra Ilhéus, né? Ilhéus, quem for buscar, é escrito com O e não com U. Então, houve uma variação histórica, né? A própria farmácia mesmo, antigamente era escrita com PH. E é claro que houve essa mudança, né? Não são todas as palavras, mas você tem aí também essa alteração, certo? Então, aqui a gente tem também uma variação em termos da língua geral, a língua padrão, né, que a gente utiliza, uma linguagem regional, porque existem, por exemplo, regiões que falam de maneira diferenciada, e quando muitas vezes você viaja para aquela região, muitas vezes você não consegue nem entender aquele termo ou aquela frase, mas diz respeito à mesma língua, ao mesmo país, só que você tem aí uma variação dentro da própria língua, certo? Que nós chamamos dos chamados dialetos, né? São línguas ramificadas da própria língua materna. Então, essa variação linguística, né, que nós temos variação da língua, ela é tida de diversas formas. Então, nós podemos aí verificar vários modelos. Eu posso trazer exemplos para vocês, para que a gente possa diferenciar cada uma delas. Ok? Bom, aí eu pergunto, quantas línguas são faladas no Brasil? Tem gente que vai me responder aí, professora, o português. Não é só o português aí que é tido como língua materna. Então, eu convido vocês a também responder essa pergunta. Quantas línguas são faladas no Brasil? Vamos ver se vocês acertam. Na próxima aula, nós iremos responder essas perguntas de acordo com o entendimento de vocês, com as leituras que vocês fizerem das apostilas. Esse momento da aula é para instigar vocês a este conhecimento, para que vocês busquem mais informações, que vocês leiam mais e que vocês interajam também. Ok? Bom, a referência, espero que vocês tenham aí gostado da aula de hoje e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!